Glória a Deus. Amém. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Feche teus olhos, irmãos. Vamos falar com o autor. Altíssimo Deus, soberano Pai. Novamente estamos aqui, Senhor, lendo esta sagrada escritura, tua palavra, a Bíblia, meu Salvador eterno. Não entendemos nada, não sabemos nada, Senhor, mas cremos na tua promessa de que a unção verdadeira, o Espírito Santo, da parte do Pai, que viria em teu nome, Senhor, nos ensinaria todas as coisas, ó Deus, e nos guiaria em toda a verdade. Então, papai querido, faça isso, cumpra essa palavra hoje nas nossas vidas, Senhor. Deixe os teus filhos ouvirem a tua voz, porque nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então venha falar conosco, porque o Senhor disse que as tuas ovelhas ouvem e conhecem a tua voz. Venha falar conosco nesta noite, nos alimentando, Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Os irmãos podem assentarem-se. Bem, aleluia. Vamos tentar ser breve, como sempre. Amém. Eu falo isso, mas vamos tentar hoje. Irmão, o título dessa palavra é Apostasia dos Últimos Tempos. Nós temos a apostasia como uma frieza, nós temos a apostasia como alguém que não faz determinada coisa, deixa de fazer. Nós temos a apostasia nesse sentido, e a gente é ensinado que é isso. Mas aqui o que Paulo está falando não é isso, não é somente isso, ou exatamente isso. Ele está falando de apostatar da fé, é dar ouvido a espírito enganador e a doutrinas de demônios. Jesus disse assim, ó, preceitos de homens, doutrinas de demônios. Agora, aonde que está isso? Primeiro, expressamente o Espírito diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, esses são os últimos tempos, não tem mais o que acontecer. Por que esses são os últimos tempos? Por que eu digo que é isso? Porque eu estou vivendo esse tempo, que tem acontecido isso, mais isso, mais isso? Não. Tudo eu olho pelas Escrituras. Nós devemos olhar pelas Escrituras. E Jesus disse, ó, dois sinais ele deu. Primeiro, como nos dias de Noé. O que tinha nos dias de Noé? Muito pecado? Sempre teve. O que tinha nos dias de Noé? Religiosidade. Religiosidade a ponto de cobrar em Deus. Religião não é o que nós temos? Todo mundo é gospel, todo mundo é crente, todo mundo crê em alguma coisa, não é? Religiosidade. E o outro sinal, como nos dias de Sodoma. O que tinha nos dias de Sodoma? Pecado? Sempre teve. Sempre teve muito pecado nos dias de Sodoma. Mas por que Jesus disse que nos últimos tempos seria então, ou antes da sua vinda, seria como nos dias de Sodoma? Por causa da proteção legal ao pecado. A aceitação natural do pecado. Ninguém mais vai contra o pecado. O pecado é normal agora. Está entendendo? Então essa lei, essas leis que vieram aí, protegendo o pecado, quando a Bíblia diz que com o homem não te deitará,
como se fosse mulher. E também diz que os homens se inflamaram na concupiscência, na formosura ou beleza, sei lá, que palavra, como diz lá, uns com os outros se inflamaram, deixando o uso natural da mulher, ou seja, deixando de viver com a sua esposa. E o que nós temos hoje? Exatamente isso. E o que acontece hoje? A lei protege. A mesma lei que eu tenho que botar minha mão sobre a Bíblia, que faz eu jurar sobre a Bíblia num julgamento, é a mesma lei que pega essa Bíblia e rasga. Está entendendo? E este é um dos sinais do fim dos tempos. E Paulo disse aqui na Escritura, nos últimos tempos. Então, já sabemos que estamos vivendo nos últimos tempos. O que fariam? Apostatarão alguns da fé. Como que é apostatar da fé? Tipo, não mais ter fé. Não, mas as pessoas têm fé. Concentração de fé, corrente de fé, campanha de fé, igrejas que falam em fé, até no nome fé, fé, fé. O que isso apostatarão nos últimos tempos? Apostatarão da fé. Como? Se o que mais se vê é fé, o que mais se fala é em fé, não é? Então como que apostatarão? Irmão, o apostatar da fé, primeiro você tem que saber o que é fé. Fé não se explica, porque é uma certeza de uma coisa que você não tem. E a convicção é concreto o que ainda está por chegar. Ou seja, que explicação é essa da fé? Está lá em Hebreus 11. Que explicação é essa? O que é a fé, então? A Bíblia responde. É a revelação de Deus ao homem. A fé vem pelo e o ouvir pela palavra. Então, se a fé vem pelo ouvir da palavra, então o apostatar da fé significa não ouvir a palavra. Você está entendendo? Não estão ouvindo mais a palavra, estão ouvindo história religiosa e não mais a palavra. Por que ele disse apostatarão alguns da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Onde é que estão esses espíritos enganadores? Será que estão lá na religião africana, né? Como muitos têm medo, Deus o livre, né? Ou será que está lá nessas seitas aí? Onde é que estão esses espíritos enganadores? Onde é que estão os espíritos enganadores? Eu já contei para vocês a história de Micaías, do rei Josafá e o rei Acabe. Já contei isso para vocês, né? Pois é. Vou contar de novo então, para você saber. Bem, que o rei Josafá era um rei temente. Israel tinha sido dividido entre dois reinos. E o rei Josafá, então, vai até o rei Acabe para que eles tivessem uma aliança para eles irem guerrear. Mas o rei Josafá, muito temente a Deus, né, pediu o Acabe, não tem aí os profetas? E o Acabe, sim, tem. O Acabe era muito religioso. Tenho, sim. Chama lá. E aí vieram os profetas. E falou 1, falou 2, falou 3, falou 4, falou 5, falou 100, falou 200, falou 300, falou 400. Todos a mesma coisa. Vai. Pode ir. Tu vai correr essa gente, ó. Vão ficar tudo perdido aí. Vocês vão como 2 chifres gigantescos. E fizeram até um teatrinho lá, né? Isso a Bíblia conta. Fizeram até um teatrinho, 2 chifres lá, vocês vão ser 2 chifres que vão esmagar eles tudo, essa gente, tudo aí. Que bênção. Mas o Josafá, você sabe, o eleito sempre tem um pouquinho mais, ele quer algo mais, ele precisa mais da palavra. O eleito tem alguma coisa, ele precisa ouvir alguma coisa de Deus. Não é o suficiente uma revelação, uma visão, não é suficiente um sonho, não é suficiente as coisas estão tudo dando certo, não é suficiente. Ele precisa de mais, o eleito precisa sentir Deus todo o tempo. E o Josafá não foi diferente, mas não tem mais uma, cara. Olha, já chamamos 400, tu ainda quer mais um? O que tu quer? Mas tudo bem, vou chamar, tem um aí.
Mas esse aí está sempre falando contra mim. Opa, está vendo? 400 falando, e eram espíritos, eram profetas, porque naquele tempo um profeta que falasse uma profecia que não se cumprisse, ele era apedrejado, ele era envergonhado, ele era morto. Então não tinha essa coisa que hoje qualquer um é profeta aí, não tinha isso não. Naquele tempo não tinha que ser correto. Então aqueles homens profetizaram, certo. Mas o que houve então? Aí foi um mensageiro desses profetas, foi lá chamar o Micaias, profetinha lá, coitadinho, jogado num canto, porque aqueles 400 eram financiados pelo reino, bem abastados, estavam ali só para fazer aquilo. Mas o Miqueias lá num cantinho, tirado num canto qualquer, e foi um daqueles ir lá e disse: ô Miqueias, tu vai lá que estão te chamando, tá? Para te falar uma profecia. Mas já vou te dizer, ó, todos falaram uma só coisa, os 400 profetas lá falaram uma só voz. Então é bom que chegue lá e fale a mesma coisa. E o Miqueias disse: falarei aquilo que o Senhor mandar. Você está vendo, irmão? 400, um só. Que conversa é essa, Miqueias? E Deus lhe deu uma visão. Ele chegou lá e falou para eles: Deus me deu uma visão. Sabe qual foi a visão? Havia uma grande conferência no céu. Uma grande conferência na eternidade. E Deus, com os seus anjos, indagou: quem irá lá na terra? Quem vai lá na terra? Para quê? Fazer cumprir a palavra. Irmão, nada é mais importante do que essa palavra. Quem vai lá na terra, fazer cumprir a palavra do profetinha que disse: os cães lamberão o teu sangue. Você está vendo, irmão? Não adianta sonho, revelação, visão, se for diferente da palavra, tem algo mal. É disso que Paulo está falando aqui. Espíritos enganadores. Está em Mateus 24, os ungidos dos últimos dias. Os ungidos dos últimos tempos. Os ungidos. Se disserem Cristo, Cristo significa ungido. Ele está lá fora, não saia. Se disserem está lá na casa, não volte. Está vendo? Cristo significa ungido, não é Jesus Cristo. Cristo significa uma unção. Deus guiará você. Você não precisa ficar correndo de um lugar para outro. Deus guiará você. Amém? E então, foi mostrado esta visão e Miqueias disse: eu vi quando subiu de baixo. Um espírito enganador subiu e disse: eu vou lá para enganar eles tudo. Mas um profeta conhece um espírito enganador e conhece o Espírito de Deus. Tá vendo? Então, quando Deus disse, então vá, foi o mesmo que ele disse aos discípulos: ide por todo mundo. Tá entendendo? Então aquele espírito maligno, espírito enganador, desceu com uma unção, que quando chegou naqueles profetas, eles reconheceram a unção ali. Você está vendo? Os profetas não foram enganados com um espírito mau, eles foram enganados pela unção que estava naquele espírito mau. Porque quando Deus disse vai, ele recebeu uma comissão de Deus para isso, uma autoridade de Deus. Você está entendendo? Então os espíritos enganadores não estão lá nas religiões, nas coisas más, linha preta, linha amarela, linha isso. Não! Os espíritos enganadores estão nos ungidos de hoje, que vão contra a palavra. Se a Bíblia diz, se o Senhor disse, o meu grande exército que eu enviei contra vós, e quando o quinto anjo, o sexto anjo derramarem as suas taças de praga sobre a terra, vamos orar, irmão, para Deus tirar isso. Mas como se foi ele que mandou? Ei, não conhece a Escritura? Espíritos enganadores, enganando as pessoas.
o salário do pecado é a morte. Não se engane o homem, aquilo que plantou também ceifará. Não, vem para a igreja, faz uma corrente que vai mudar a tua vida e vai ficar tudo perfeito. Não é o que diz a Escritura. Está vendo, irmão? Só há um lugar seguro em Cristo Jesus. Não tem outro lugar. Então, espíritos enganadores. Desceu lá e enganou. Por que enganou? Por que aquele espírito enganou, irmão? Porque ele foi contra a palavra do profetinha, que disse, os cães lamberão teu sangue. E o Miqueias disse, pode ir, o Josafá, pode ir, Acabe. Vocês podem ir, mas eu vejo Israel como ovelhas sem pastor. Irmão, não pode ir contra a palavra. Por isso Paulo disse, ainda que um anjo descido do céu. Está vendo? Mas nem é anjo que desce do céu, são apenas homens eloquentes, pregadores que estudaram, tem uma unção e todo mundo corre atrás. Se vai no sul, todo mundo vai. Se vai lá no centro-oeste, todo mundo vai. Se vai no norte, todo mundo vai. Se vai em Porto Alegre, todo mundo vai. Se vai no interior, todo mundo vai. Por quê? Lota, não dá para ser uma igrejinha simples, tem que ser um lugar aberto para 10 mil, 1 milhão de pessoas. Ou no mínimo centenas de pessoas. Está vendo? Ou milhares de pessoas. Tem que ser isso, porque tem uma unção. Mas é um espírito enganador, me desculpe, irmão. É um espírito enganador, porque não está seguindo a preciosa palavra de Deus. Só que, irmão, veja bem, a palavra de Deus vem de uma forma tão simples, mas tão singela que você não vê. O homem não vê, nós somos homens. Homem, eu digo enquanto humano, o ser humano não enxerga. Sabe por quê? O ser humano está enganado por Satanás. Satanás só tem uma coisa que ele não consegue fazer, é amar. E o amar a Deus tem que se humilhar, ele não consegue se humilhar, ele quer se colocar acima de Deus. Você está vendo? O espírito que está nas pessoas querem ser o grande, o líder, o isso, o aquilo outro. Quando você deve se humilhar para o teu irmão, você tem que lavar os pés do teu irmão, você tem que se humilhar para o teu irmão, você tem que pedir perdão para o teu irmão, você tem que dar carinho para o teu irmão. Você é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus. Ele é Jesus, teu irmão é Jesus. Ah não, mas quando eu ver Jesus eu vou fazer, sabe? Dizem que quando aparece alguém assim na tua casa, pode ser Jesus, então quando aparecer alguém na casa eu vou fazer. E aquele que está do teu lado todos os dias, o que você tem feito com ele? Ali está Jesus todo dia na tua frente. Está ali Jesus todo dia na tua frente. O que tu tem feito com ele? Irmão, o espírito enganador está te enganando como se... Não, é só ir da igreja, é só ser crente, só fazer parte, pronto, estou bem. Espírito enganador te enganou. Você já está enganado. Agora me diga, me responda para mim. Quem não está enganado, irmão? Por isso que Deus tem nos trazido essa palavra. Está vendo? Para nós nos acordarmos. Enquanto tem tempo, irmão. Enquanto ainda tem tempo. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Peça perdão enquanto dá. Vai lá no teu irmão, dê aquele abraço que você nunca deu. Faça o que você tem que fazer antes que seja tarde demais. Amém? Então, ouvidos a espírito enganadores. Por que as pessoas ouvem espírito enganador? Porque eles vêm com uma unção. Por isso Mateus 24 fala sobre esses ungidos, os falsos ungidos. Mas é falso ungido? Por que é ungido então, se ele é falso? Porque ele não prega a palavra. Tem um dom dado por Deus, ele cura, ressuscita morto, ele prega essa palavra aqui, só que um pouquinho alterada. Não, irmão. Esse Deus é fino, a coisa com ele é fina, é 100% ou nada. Ele não aceita menos que 100%. Está vendo? Amém? Aleluia. Embora nós somos pessoas falhas, mas a palavra tem que ser 100% em você. 100% em você. Senão não adianta, irmão. Não adianta nada, nós temos que ser sinceros. Amém? Nós estamos sendo enganados, então, se nós achamos que é diferente do que está a palavra. Amém? Então, esses espíritos enganadores, eles enganam porque vêm com uma unção.
vem com uma unção, porque o dom é dado sem arrependimento, irmão. Eu digo isso sobre Elvis Presley. O cara, ele era um evangelista. Por quê? Escute bem. O homem tocava 3, 4 notas no violão. O Jimi Hendrix, aquele outro B.B. King, deixa eu ver, aquele Eric Clapton, deixa eu ver, aquele outro meu Deus, fazia uma música do Pink Floyd, The Wall, aquele, fazia um solo, coisa linda. Jimmy Page, eu acho que é do Guns N' Roses, né? Tô falando os nomes aqui para você ter uma ideia. Esses homens, meu Deus, tocavam um instrumento tremendamente, cantavam tremendamente. Mas o rei do rock, quem é? Elvis Presley. Tocava 3, 4 notinhas no violão. Hã? Como assim? Porque tinha uma unção sobre ele. Você está vendo, irmão? Tanto que até hoje os hinos, ele cantou alguns hinos aí, ó, as pessoas ouvem, derramam lágrimas, choram, sabe por quê? Tinha um dom de Deus ali. Mas ao invés de ganhar almas para o reino eterno, ele ganhou para o mundo. Mas era um dom dado por Deus. Você está entendendo? Então você escolhe o que você vai fazer. Deus deu o livre-arbítrio, é seu. A escolha é sua. Amém? Então, espíritos enganadores, porque vem com uma unção. Vem pregando Bíblia e você pensa que amém. É tudo certo. Tá tudo bem, que nem a velhinha, minha sogra disse. Não, mas eu gosto daquela igreja, sabe por quê? Porque eles pregam a palavra. Como assim eles pregam a palavra? Se eles guardam o sábado, eles negam que o Senhor Jesus Cristo é Senhor do sábado. O judeu também negou. O judeu não. Como é que é? Ele está dizendo que é Senhor do sábado. O sábado é o dia do descanso. O sábado é o dia do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, se ele é Senhor do dia do descanso, ele é Deus. Mata esse homem. Bota na cruz. Você está entendendo, irmão? Oh, Deus poderoso, essa é a maneira da palavra verdadeira. É assim que ela vem. Não vem como você quer ouvir, ela vem como ela quer falar aos seus eleitos. Essa é a maneira. Tá entendendo? Aleluia, não é você dando ouvidos, não, é ele que te dá ouvidos, ó. Quem tem ouvidos, ouça, é ele que dá ouvido a você. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos andaram com ele, não entenderam, não conseguiram ver nada, mas quando veio aquela unção sobre eles, eles então foram-lhe abertos os olhos e eles viram. Deus tem que fazer isso com você, senão você não vê nada, irmão. Amém? Aleluia, porque esses espíritos enganadores, oh irmão, eles fazem só uma pequena vírgula, apenas um tio, um J. O que diz a palavra sobre tio e J? Perderão, será tirada a sua parte da cidade santa, da árvore da vida. Vai ser tirado. Viu como é sério? Apenas um tio, um J. Não te meta com isso, irmão. Eu falei um dia, uma vez, falei pro meu irmão, faz qualquer coisa, mas não te mete com a Escritura. Não te mete com a Escritura. Não te mete com a Escritura, irmão. Não te mete com essa Escritura. Esse é um poder que ninguém tem controle. Está vendo? Ela tem vida própria. Te mete com o maior bandido, com a maior autoridade, te mete com o que você quiser, mas não te mete com essa Escritura. Isso aqui é muito sério. Está vendo? Então, espíritos enganadores, porque têm dom, enganam as pessoas alterando a palavra. E Paulo disse, ó, ainda que nós mesmos pregue outro evangelho. Meu Deus, mas tudo que eu vejo é hoje, nos dias de hoje, é outro evangelho. Hoje me mandaram umas mensagens e eu fui escutar até. A pessoa, bom, eu gosto. Irmãozinho, fazia tempo que ele não falava, aí mandou uma mensagem lá, aí um homem, porque é palavra, porque agora vai acontecer isso e mais isso, porque não sei, porque é para acontecer, porque a palavra, eu pensei, não, mas não é isso que está dizendo a palavra, está errado, eu tive que desligar, que eu pensei, meu Deus, irmão, que isso? Que isso? Espíritos enganadores. Então está difícil de você ouvir a palavra de Deus. Está difícil.
Amém? E veja bem, eles deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Irmão, doutrina é segmento, doutrina é molde, doutrina é tipo uma filosofia de vida, doutrina é que nem a doutrina militar, ordem unida de manhã, exercício físico, continência, é uma doutrina militar, autoridade, o cabo, o sargento tem 3 tipos, depois vai o tenente, mais 3, 4 tipos, e assim vai indo, tá entendendo? É a doutrina militar, essa é a maneira. Então, doutrina, costumes de demônios, sistemas demoníacos, doutrinas de demônio. Mas quem é que vai escutar uma doutrina de demônio? Só segue uma doutrina de demônio quem pensa que aquela doutrina veio de Deus. Então, aqui está o Orintuminho, se não brilhar, não é de Deus. Eles tinham um sonho, uma visão, e aí chegavam Moisés para saber se aquilo era a fala de Deus ou não. Chegava, Deus deu no peito de Arão. Então, toda vez que chegava, conta lá. Aí a pessoa contava aqueles sonhos. Se o Orintumim não brilhasse, bota fora, não vale nada para nós. Mas se brilhasse o Orintumim, aquilo era Deus dando uma orientação para eles. Tá entendendo? O Orintumim é a palavra. Se não está nela, jogue isso fora. Foi o que Paulo disse, é anátema. É maldito, é maldição. Você está vendo? Doutrinas de demônios, porque não é exatamente a palavra. Pequenas alterações. Pequenas, quase imperceptíveis as alterações. Está vendo? Doutrina de demônio. E todo mundo segue. E todo mundo segue. E todo mundo segue achando que está bem. Que nem um irmão, mas não estou falando de uma pessoa simples. Estou falando de uma pessoa que conhece, que estudou Bíblia, conhece Bíblia, veio dizer para mim, irmão, fulano de tal, aquele homem é um homem de Deus, irmão. Meu Deus, que maravilha. Nós temos que aceitar, porque ele é um homem de Deus. Irmão, ele é o 8º mensageiro. Irmão, o homem faz isso e faz isso. E se quiser que chova, chove. Se quiser que pare a chuva, ele manda parar e para. E abre o sol, e cura isso, faz aquilo outro. O homem é um profeta de Deus, é o 8º, irmão. Esse homem é o 8º. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso ser insensível com o irmão, eu tenho que, fiquei quieto. E eu, meu Deus, tem misericórdia. Mas quando ele disse, ele é o 8º anjo, eu disse, irmão, só um pouquinho, meu irmão. Só tem uma coisa. O Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, estava no meio do castiçal. E naquele castiçal só haviam 7. Só 7, irmão! Se tem um 8º, Deus não está nisso! Terminou. Você está vendo como é simples? E não é um bobinho que nem eu, uma pessoa que conhece Bíblia. Conhece, mas é um espírito enganador. É uma doutrina de demônio, porque vem com sinais. Como é que o homem do pecado vai se manifestar? Com sinais. E ele vai ser o próprio diabo na terra. E ele vai vir com sinais. E o que as pessoas estão se enganando hoje? Com os sinais. Então, quando ele chegar, eles vão dizer, é Jesus. É Jesus. É Jesus. Tá vendo? Que Deus tenha misericórdia, que eu não quero estar aqui. Amém? Quero já estar com ele. Quero estar... E se ele achar que eu sou fraco demais para ser transformado e ir embora com ele, me tira agora já. Não tem problema. Estou tranquilo, quero estar lá. Eu não quero estar aqui. A Bíblia diz assim, que haverá uma expectação terrível, de terror sobre a terra. Irmão, Deus tenha misericórdia. Eu vi, isso foi uma visão que eu tive, um sonho, visão, sei lá, e era aqueles moços bonitos, pessoas bonitas, tipo Brad Pitt, assim, sabe, bonitão, quando era novo, agora tá velho, mas é umas pessoas bonitas, e aquelas pessoas com aqueles olhos verde, azul, turquesa, aquela coisa bonita, moças, rapazes, tudo gente bonita,
E aí eu fiquei só olhando assim, e eu olhava eles, eu acho que eles não me viam, sei lá, e eu olhava eles, daqui um pouco alguém chegou com uma notícia, alguma coisa sobre alguém, e aquele moço assim, bem bonitão, bem perfeito, olhou para eles com um olhar assim, e eles se comunicavam no olhar, e saíram assim, pareciam uns bichos, e foram até aquela pessoa e arrancavam o pedaço. Meu Deus! E aquilo era uma mansão muito bonita, uma casa muito bonita, casa de rico. E arrancava o pedaço, e era uma gritaria tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível, tão terrível aquela gritaria. E eu só enxergava aquilo. Acordei desesperado, pedindo que Deus tenha misericórdia de mim, me leve embora daqui. Se você acha que esse mundo está bom para você, você não tem noção do que está por chegar aqui. Você está achando que Covid é demais? Ô meu irmão, nem vou dizer o que estão injetando nas pessoas para você não se apavorar. Mas são demônios, são diabos. Agora, você é um eleito de Deus. Você está ouvindo a palavra, irmão. Embora você tenha tomado essa vacina, embora tenha injetado essas coisas em você, o sangue está entrando em você agora. Pelo ouvido. Você é vacinado pelo ouvido. Pelo ouvido. A fé remove montanha. O sangue que está aqui, ó, correndo aqui, ó. O sangue que está correndo aqui, ó. O sinal da Rabi, ó. O sangue que está correndo aqui, ó. Ó, está garantindo a tua salvação. Está garantindo, irmão, que o sangue que andou sobre a terra nas veias de Emanuel agora entre em você. Você está vendo? Por isso que está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí está você. Amém? Glória a Deus. Mas sai dessas coisas, irmão. Por isso que a palavra nesses últimos tempos é: sai dela, povo meu. Sai daí. Sai dela. Eis que estou à porta e bato. Aonde? Na última era. Na última era. No último tempo ele está do lado de fora. Mas a era nunca mais vai receber. O tempo, o sétimo tempo, nunca mais vai receber Jesus. Porque Paulo disse: é impossível para aqueles que uma vez experimentaram, deixaram para trás o amor divino e eles retornarem. Nunca mais, irmão. Pode ver, depois que o sistema cai, depois que a igreja cai no sistema religioso denominacional, ela nunca mais volta a ter um avivamento. O avivamento está escondido no pequeno rebanho do Senhor, na sua palavra. Está vendo? Por isso que a era nunca vai recebê-lo, mas ele disse: aquele que abrir, então eu entrarei e com indivíduo, com ele cearei. Indivíduo, está vendo? Porque o sistema nunca mais receberá Deus. Pode correr para lá, pode correr para cá. O sistema não quer saber de Deus, ele quer saber só do benefício que essa palavra traz. E não da entrega que essa palavra exige de você. Está vendo? Amém? Aleluia. Então, doutrinas de demônios. Amém? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Onde é que entra? Os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios. Por onde entram? Por onde? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Por que é mentira? Porque o enganador vem falando uma mentira lá na frente. A besta, Satanás, o homem do pecado, vem falando a mesma mentira. Ou seja, Deus disse: porque não se firmaram na verdade, lhes enviarei o espírito do erro para que creiam a mentira. Então esses homens já estão na terra falando a mentira. Que mentira é essa? Contra a palavra, foi o que a serpente começou. É exatamente assim que tem que terminar. Quando ela mentiu para Eva, tem que terminar ela mentindo de novo. O mesmo diabo, a mesma serpente. Satanás incorporou na serpente
para enganar Eva e mentiu. Agora Satanás tem que encorpar nesses ungidos desse tempo para que você creia na mentira. Você não ficou com a verdade, então você vai crer na mentira achando que é uma verdade, até que o homem do pecado se levante falando essa mentira de novo e todos vão recebê-lo. A besta sobe do mar. A besta sobe da terra. A besta foi ferida de uma chaga mortal e foi curada. Toda a terra se maravilhou. O que é isso, irmão? O que é isso? A religião, o império estava ruindo, recebeu do dragão a cura, a religião. E está aí mandando em cada cidade, na praça principal tem um templo afrontando a Deus. E todos os templos têm um pino. Ou se não, quando menos 2. Apontando Deus. Apontando que eles querem ir contra Deus. Porque eles se colocam como no lugar de Deus aqui na terra. Está vendo, meu irmão? Os ungidos. Não dá mais tempo, porque senão essas organizações religiosas de hoje eles conseguiram fazer em 30, 40 anos o que a Igreja Católica não conseguiu fazer em 1700 anos. Eles dominam os países, os lugares aonde eles estão. Dominam as pessoas e as pessoas fazem qualquer coisa. Você está vendo? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a Igreja Católica fazia isso pelo medo, pela guerra, matando, botando na fogueira, mas eles fazem isso, na mente, te doutrinando, apostatando da fé, colocando outra coisa que não é a palavra de Deus. Amém? Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Porque, veja bem, você é corpo, alma e espírito. E no corpo você tem 5 sentidos. Na alma você também tem 5 sentidos. E entre esses, a consciência, que te acusa. Você fez errado, a tua consciência vai te acusar. Mas a mente deles está cauterizada, a consciência não mais fala nada. Que nem me disseram para mim. Não, como é que vou voltar tudo para trás? Não dá. Agora já está bem assim, vamos adiante. Vamos adiante aonde, irmão? Vamos adiante aonde com a coisa errada? Tem que ficar com a palavra, altera tudo, acerta. Se até aqui você andou errado, agora a palavra chegou, mude. Está vendo? Não, mas eu estou assim, vou seguir assim. Você está perdido, tua mente já está cauterizada. Foi tanta mentira que para você se tornou uma verdade. Eu fui num lugar aí falar com as pessoas, e aí tinha uma mocinha e disse, não, mas nós temos os nossos, como é que ela disse, culto setorial, como é que é, encontro? Um núcleo de oração. Temos um núcleo de oração. E aí vai lá o ministro, né? Porque eles não querem ser pouca coisa, não. Vai lá o ministro, e aí o ministro nos ensina a palavra, nos ensina a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia, nós estudamos a Bíblia no nosso núcleo de oração. A mente já está cauterizada. A Bíblia nunca foi, nem nunca será para estudar. Jesus disse assim, examina e cuida ter nela a vida eterna. Não era para ser um cientista da Bíblia, porque a palavra mata o conhecimento. Está vendo? Não é a palavra de Deus. Não, a palavra de um homem para outro. Se não for essa palavra de Deus, ela está matando você. O conhecimento, o entendimento mata você, destrói você.
Porque você tem que ficar na simplicidade da palavra. Então, o estudar não é estudar a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus não é feita para ser estudada. A palavra de Deus é feita para ser crida. Só isso. Ou seja, a letra vai matar você. Amém? Que é o conhecimento. Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, estão vendo que as pessoas estão indo para o abismo, mas já está cauterizada a consciência, porque eles estão ganhando muito, porque eles já estão se tornando poderosos, porque eles avançaram aqui e ali, tem programa de rádio, televisão, internet, milhões de visualizações, tem templo em tudo que é lugar, tem tantos membros, a nossa convenção tem 500 pastores, 200 pastores, é essa coisa. Melhor você ficar sozinho, como João, e Deus reconhecer você, do que você ficar como o rei israelita, que Jesus nem deu conversa para ele. Porque ele era um rei ungido do povo de Deus. Era para ele ter reconhecido aquele homem ali, ó, que veio falando só a palavra. Pilatos, ele conversou com Pilatos, mas com o rei de Israel, ó, não deu assunto. Está entendendo, irmão? Então Deus até fala com o pecador, mas essa gente religiosa, ó, porque és morno, ó, quem dera fosse frio, um pecador degenerado, ou quente, um verdadeiro servo. Aí tem uma chance para você. Agora você está no meio, bom, você não sabe se você é crente, se você não é. Ó, vomitar-te-ei. Você virou vômito, você virou rejeito de Deus. Deus rejeitou. Ô irmão, te acorda? Te acorda, essa é a palavra, viu? Essa é a palavra. Amém. Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Deus libertou você. Ah, não posso comer carne de porco. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Que negócio é esse? Deus mandou lá para o povo hebreu como um cuidado. Na época, vivia no deserto. Você vive no deserto? É? Você vive andando por lugar sem 40 anos, rodando para lá e para cá? É? Sendo guiado por um profeta? É isso que você está vivendo? Não. Nós somos gentios. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos povo de Deus. Nós somos indivíduos eleitos para essa salvação. Então você é livre. E Paulo diz em outra palavra, Deus não nos chamou para sermos escravos, mas para que fôssemos livres. Livre, você já foi escravo do mundo. Agora Deus te chama para que você seja livre. Você está entendendo, irmão? Amém? Você conhece a verdade. Então, quando para os que conhecem a verdade, então os que conhecem a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos... irmão, ela não vai te escravizar. Não, senhor. Amém? Então proíbe o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Você agradece a Deus, você usa em agradecimento. Obrigado, Senhor, você é grato, você é grato. Irmão, as pessoas dão aquela praia maravilhosa, linda, perfeita, na montanha, dão pro diabo, do diabo. Como assim, irmão? Aquele mar lindo, que a gente mora longe do mar, né? Então aquele mar lindo, bonito, eu chego na beira daquele mar, eu fico adorando a Deus, irmão. Que a Bíblia diz assim, que aquilo é uma gotinha na mão dele. E é tão grande para mim. Então eu vejo o tamanho do meu Deus. Aquele mar é tão grandioso que até hoje não chegaram até o fundo. Não chegaram, não conseguiram. Não tem que chegue. Está vendo? Tem lugares que eles não conseguiram achar a profundidade exata. Ele só pode imaginar que é até mais ou menos tal profundidade. E aquilo tudo é cheio d'água. Quem foi que fez? O meu Deus.
Está vendo, irmão? Então como que você vai dar para o diabo se Deus deu para os seus fiéis, Deus deu para você usar com ação de graça, agradecer a Deus? Como? É por aí, meu irmão. Às vezes, eu me lembro que, vou falar rápido aqui, as pessoas, as pessoas saíam, né? Um casal pegava a esposa, ia no restaurante com a esposa, fazer um agrado para a esposa. Irmão vai para a disciplina, porque era dia de culto, o irmão não foi no culto, deveria estar no culto, então o irmão vai para a disciplina. O que é isso, irmão? Mente escauterizada, escravizando as pessoas, tá entendendo? Não, não faça isso. Não viva isso, você é livre. Sabe por que você vem no culto? Para adorar, reunir no nome dele, trazendo sua presença. É só isso, meu irmão. Você está entendendo? E se traz a presença dele, ele vem falar contigo. O que tu quer, meu servo? O que tu quer, minha serva? O que tu quer? O que tu quer? Diga para ele, esse é o momento. Esse é o momento, esse lugar aqui é o céu. Esse lugar aqui, ó, é mais valioso que qualquer lugar entre o céu e a terra. É o lugar que ele está, porque nós estamos em nome dele aqui, ó. Está vendo? Estava lá o aleijado no tanque de Betesda. E vinha o anjo, chacoalhava a água e um se atirava na frente e outro se atirava. Mas um dia ele chegou. Um dia ele chegou ali. E quando ele chegou, aquele homem foi agraciado. Pega tua cama, vai-te embora. Porque ele pode tudo. Então, se você veio aqui em nome dele, para trazer a presença dele, oh, meu irmão, toma tua cama e anda. Anda! Anda, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Glória a Deus. Por que o Senhor é contigo, irmão? Porque você está ouvindo ele, você está tendo um relacionamento com ele, você está ouvindo sua palavra. Aleluia! Glória a Deus. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Irmão, você não tem que rejeitar nada, você tem que agradecer. Agradeça sempre, esteja agradecido, esteja em uma boa ação. Você quer ver uma coisa, irmão? Eu tenho aprendido nesses últimos dias, e olha, eu já tenho 50 e pouquinhos. Eu tenho aprendido nesses últimos dias que você tem que falar aquilo que você quer. Diga. Diga para Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado. Obrigado porque o Senhor tem me amado. Meu Deus, que céu lindo! Hoje eu disse, eu estava botando roupa na cerca, tinha cortado lenha e tinha carregado umas coisas, estava doendo na minha mão, mas eu fui botar roupa na cerca e eu olhei para o céu, aquele céu tão lindo, eu disse, Senhor, obrigado por esse céu, Senhor. Meu Deus, irmão, me senti como se ele pegasse assim, ó, e me levasse. Parece que ele me respondeu, eu fiz para ti. Você está vendo, irmão? Diga isso. Não vejo teus problemas. Ó, o que é teu, Deus coloca. O que é para você, Deus alinha. E o que não é para você, Deus tira. O que vai te atrapalhar, Deus tira. Aleluia! Esse é o meu Deus, irmão. Eu creio no que eu estou falando aqui. Porque não sou eu que estou falando, é a sua palavra. Amém? Aleluia. Então, não tem nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Irmão, veja bem, aleluia. Quando você, veja bem, por que a coisa é santificada? Está escrito assim, você não vai comer veneno, né? Você não vai comer coisa mortífera, né? Não, claro que não. Mas a Bíblia diz assim, se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, correto? Sabe por quê, irmão? Pela palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Agora, quando é que você come coisa mortífera ou bebe veneno? Quando? Quando você faz isso? Fisicamente. Quando você toma refrigerante. Você está tomando veneno e não sabe. É um veneno.
Quando você come aqueles enlatados, você não sabe quanto tempo aquilo ali está ali, se aquilo está realmente valendo. E aí? Você não sabe. Você não tem ideia. Tem pessoa que come uma determinada comida que nós comemos e já passa mal na hora, não é? Mas você não. Está entendendo? Porque você está ouvindo a palavra, irmão. Você está ouvindo a palavra. Então aquilo é purificado em você, porque você dá graça a Deus. Irmão, você não vai chegar na frente da mesa e, amém, vamos orar. Não, irmão. Você pode sentar na mesa e obrigado, Senhor. Quando está servindo, obrigado, Senhor. Você dá no teu cantinho, Jesus. Que coisa maravilhosa o Senhor me deu hoje. Obrigado, Senhor. Tem que estar dentro de você. Está vendo? Não é para os outros ver. Não precisa ninguém ver. É você e ele. É você e ele numa sinceridade, num relacionamento íntimo, pessoal. Está vendo? É isso que Deus quer com você, através da sua palavra. Amém? Então, pela palavra e pela oração, é santificado, irmão. O que você vive, o que você se alimenta, é santificado. Por quê? Você é um eleito do Deus Altíssimo, um predestinado à salvação. Por que eu digo isso? Vocês estão ouvindo a palavra, irmão. Não é porque eu estou falando, poderia ser qualquer um falando aqui. Mas você está ouvindo a palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos com essa palavra. Que Deus guarde a sua vida. Amém? E mantenha você nessa direção. E se Deus nos der, quinta-feira, nós vamos continuar esse capítulo. Amém? Aleluia. A irmã Gatilson me perguntou, mas e quando terminar, como é que vai ser? Tomara que nós sejamos arrebatados. Amém? Mas o que importa, irmão, é que a palavra venha e que você ouça a palavra de Deus. Isso é que importa. O que vai ser amanhã não nos compete. Deus nos deu hoje. O amanhã é dele. Tá vendo? Então a garantia é dele o amanhã. Pode estar tudo desmoronando diante de ti hoje. Deita a tua cabeça e descansa. Pedro, você vai morrer amanhã, Pedro. Você sabe, né? Você pregou de novo, nós já dissemos que não era para você falar desse Jesus. Então, como você é reincidente, não tem mais conversa contigo, Pedro. Amanhã, olha lá, estão preparando a tua morte já. Ali, na praça pública, para todo mundo ver. Tá? Você vai morrer amanhã, Pedro. Tem ciência disso, Pedro? Então tá, você vai morrer amanhã. E atiraram ele numa cadeia, numa prisão. E Pedro, se fosse eu, né, ia me jogar no chão, nem ia dobrar o joelho, ia me atirar deitado no chão, cara no chão, oh, Senhor, né? Pedro foi dormir. Só faltou ele dizer para aqueles homens, ei, o amanhã pertence a Deus. Chegou o anjo, ó, Pedro roncando. Pedro, vambora. Vambora, Pedro. Mas como assim o anjo tinha a chave das prisões? O anjo matou meia dúzia? Não. Pedro virou espírito? Não. Ei, estamos falando do Deus Altíssimo, tá? Você entende? Não é o Deus dessas religiões aí, não. Estamos falando do Deus Altíssimo, tá? Ele atravessa a parede contigo aqui, ó. Ele cruza o mar contigo. O fogo não te queima. O choque que mata todo mundo não mata você. Você está entendendo? Estamos falando do Deus Altíssimo. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Nossa, passa aqui para fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus Cristo.